Nesta semana, nós fomos lá no seminário, no Meibad, porque tinha um professor do seminário da Argentina, onde nós com Laura estudamos, num retiro para os missionários da África. E nós ficamos assim, contentes para ir ver ele, mas a Laura principalmente, porque foi professor dela diretamente, e ela até, num tempo, ajudou lá e serviu café para eles o dia todo, e tinha uma conexão maior. E eu fui lá, na verdade, para acompanhar a Laura, né? Na verdade, para fazer de Uber, né? Levar ela lá. E chegamos lá, e quando estamos a falar com esse professor, de repente, veio umas pessoas lá, um pouquinho mais grandecinhas do que eu lembrava, grandes, cheias do Espírito, né? E chegaram aí perto, e eu comecei a perceber que eles eram colegas meus do seminário. Nós com a Laura estudamos com 10 anos de diferença. E sabe aquele momento, aquela surpresa, aquele presente de Deus, que seu coração fica cheio na hora de ver alguma pessoa? Quem já teve essa experiência? Você vê uma pessoa que há muito tempo você não vê, e seu coração fica cheio, de repente. De repente, foi uma experiência tão bonita, e nós ficamos lá a conversar do que Deus tinha feito na vida deles, do que Deus tinha feito na nossa vida. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu não via aquele casal, que agora já tem 3 filhas, que serviram lá na Oceania, agora estão a servir lá na África, e o coração aberto para continuar a servir a Deus, onde Deus chamar eles. E esta ideia veio à minha mente. Como é bom ser edificados por Cristo, mas como é bom proteger e manter aquela edificação na nossa vida. Sabe por que eu falo isto? Eu tenho 120 colegas do seminário. Nossa turma éramos 120. E não todos estão naquela situação que eu experimentei na sexta-feira. Não todos. Muitos têm sido edificados por Cristo, mas hoje só têm ruínas. E isso é uma realidade que não é somente para seminarista. Essa é uma realidade para qualquer cristão, para qualquer crente. Porque Deus, como nós já falamos, quer falar conosco, e Ele de fato fala. Ele quer edificar a nossa vida, e Ele de fato edifica. Mas muitas vezes nós não temos zelo, nós não temos cuidado, nós não mantemos, nós não protegemos aquilo que Cristo fez. Porque eu sei que Jesus já fez alguma coisa em você. Mas muitas vezes está em nós proteger aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Daqui a 20 anos, teus amigos têm que te encontrar e ficar surpresos com o que Deus está fazendo na tua vida. Mas, lamentavelmente, temos muitos cristãos, muitos crentes que estão em stand-by. Entraram numa meseta, não há avanço, não há crescimento. É bonito o que Deus tem feito, mas Deus quer fazer infinitamente mais. E eu queria falar com você nesta manhã ao respeito disto. Nossa edificação em Cristo, que Cristo tem feito em nós, vai enfrentar tempestades, vai enfrentar problemáticas. Levanta a mão os casais aí. Levanta a mão os casais. Deus tem edificado uma família bonita em vocês. Mas você e eu sabemos que essa edificação na tua vida enfrenta tempestades, enfrenta problemáticas, enfrenta tentações que nós não podemos ignorar. Nós temos que trabalhar naquilo. Por quê? Porque Deus quer fazer infinitamente mais. Tinha um pregador lá no Brasil que falava que o que é bom pode ficar melhor. Falando de casais, né? Eu sempre gostei dessa frase, né? O que é bom pode ficar melhor. Isso serve para a nossa vida cristã, isso serve para a nossa vida na igreja, isso serve para o nosso ministério. Você está feliz e contente que Deus tem feito até agora? Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito. Abre o teu coração. Ele quer fazer muito mais. Longe está Deus de ter finalizado o trabalho na sua vida. Longe. Ele quer fazer tanta coisa e não tem a ver com idade. Olha para a pessoa de lado, direita, esquerda, olha a juventude dele. Olha a juventude, está cheio de vida.
não tem a ver com a idade. Tem a ver com a disposição do coração. Mesmo Deus tendo feito coisas maravilhosas na sua vida, Deus quer fazer infinitamente mais. Se ainda há ar, se ainda estamos a respirar, ainda há esperança e ainda Deus quer trabalhar na nossa vida. Então imagino que estão todos vocês a respirar. Espero, em nome de Jesus. E espero que você saiba que Deus ainda quer fazer alguma coisa na sua família, na sua vida e através da sua vida. Amém? Então, falando de tempestades que nós temos que enfrentar, falando de problemática, vamos lá ler Mateus 8, 23 ou 27. Eu tenho aqui a Nova Versão Internacional, NVI. Diz, Jesus acalma a tempestade. É muito conhecido, nós temos lido muitas vezes e nós vamos dividir em 3 áreas que nós já vamos mencionar aqui. Verso 23, amém? Ok. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade. Era um ventinho assim, pouquinho. Não, era uma violenta tempestade. Olha, nós agora temos um problema com o Oliver. Um problema, temos um monte de problema com... Mas não sei, o problema é nosso, não é dele, né? Tem um problema com ele que ele tem medo de vento. Tem medo de vento. Qualquer vento pequeno, ele fica assim com medo, né? Na praia, onde a gente estava tomando café, lá perto do rio, e o vento mexia um pouquinho aquele parasol? Não. Chapéu. Para mim o chapéu volta na cabeça, mas tudo bem. Chapéu de sol. Mexia um pouquinho pelo vento. Aí ele, não, ele queria ir para dentro. Ontem à noite, ao momento de dormir, a ventoinha estava a mexer uma folha grandona que ele tem em cima da cama, e ele também voltou com aquele medo. E eu achei muito interessante, a Laura falou com ele que iam pedir Jesus tirar o medo dele. Aí a Laura começou a fazer o que nós fazemos na igreja, né? Está muito bem adotrinada da igreja, né? Geralmente na igreja a gente faz uma oração, Senhor Jesus, e outra pessoa repete. Está vendo? Todo mundo muito bem treinado, mas meu filho não. Né? Então a minha esposa falou, Senhor Jesus, foi um silêncio, né? Silêncio, e por lá quebrou meu coração, então até vou chorar de novo. Ele falou, Jesus, tenho medo. Ele não falou, Senhor Jesus, ele não seguiu o direcionamento. Eu achei muito lindo, até emocionante como pai, ele se manifestar para Deus com sinceridade. Jesus, tenho medo. Jesus, tenho medo. Depois da oração, dormiu profundamente até hoje de manhã. Eu achei maravilhoso como Deus escuta a oração sincera do coração. Eu acho muito interessante, mesmo sendo um pequeno vento que deixava ele com medo. Mas o verso bíblico não diz que um pequeno vento, não diz que uma ventoinha ligada. O verso bíblico diz que foi uma violenta tempestade, não coisa pequena, uma violenta tempestade que abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fazia o que Oliver fez depois da oração. Dormia profundamente. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Em palavras do Oliver, Jesus, tenho medo. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança, calma, paz. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que a teus ventos e o mar lhe obedecem? Há 3 elementos aqui que são fundamentais. A grande problemática, a grande dificuldade, o vento da ventoinha. Não, uma violenta tempestade. Uma violenta tempestade. E claro, né, a reação lógica de qualquer pessoa num barco, numa violenta
tempestade. E estes aqui não eram pessoas normais. Esses aqui eram marinheiros de muita experiência. E eles estavam com medo. Normal. Eu, em qualquer barco que eu vou, eu tenho medo. Outro dia a gente fez um rolê lá para o Algarve e subimos num barco, né? E eu não falei nada, né, para as pessoas. Eu subi naquele barco com confiança, né? Cheio de valentia, né? E coragem, e subi lá. Mas por dentro eu estava desesperado. Por lá no momento parou para desafiar as pessoas, né? Quem queria pular no mar, né? E eu pensei assim por dentro, tá maluco? Não faz isso não, mas por fora eu estava em modo desafio, sabe? Sabe quando você está em modo desafio? Sabe se desafio está on, tá? Eu vou. Vamos fazer o quê? Vou pular, vamos caçar o tiburão, vamos lá. Aí eu pulei. Aí eu quando voltei, frio, né? Naquele barco de volta, ele começou a se mexer um pouquinho mais. Mas aquele era um barco turístico. Não acontecia nada com aquele barco. E eu estava passando mal muito internamente. Tá? Porque minha esposa estava presente. Mostrar a minha hombria. Os amigos estavam presentes lá, então também tinha que demonstrar a minha hombria. Mas imagina um marinheiro experiente. De fato, estava a ver as pessoas que estavam a trabalhar no barco, comendo, bebendo, conversando, rindo, e eu por dentro morrendo. Porque aquele que está acostumado, tranquilidade, não há problema. Estas pessoas do barco estavam muito acostumadas com o mar. E a tempestade era tão grande que deixou eles com medo. Mas a única saída daquela dificuldade estava na pessoa de Jesus. Só Ele que pode nos ajudar na nossa dificuldade. Sendo ela uma pequena tempestade ou uma violenta tempestade, só Ele é a solução para nosso problema. Não ignore o problema. Não diz, não tem vento, não tem onda. As ondas estão a entrar dentro do barco, tem problema sim. Não ignore o problema. O problema não vai desaparecer pelo fato de ignorá-lo. Casais, o problema não vai desaparecer pelo simples fato de olhar para o outro lado. Pais, o problema não vai desaparecer só por ignorar a situação. Vai chegar o ponto que a tempestade vai ser tão violenta que todo mundo vai perceber. Todo mundo vai perceber que aquilo está a acontecer. Não espere o momento da violenta tempestade para tratar os assuntos da vida. Não espere o momento da quase morte para pedir ajuda. Não espere o momento de desesperação para pedir oração. Faz isso. Você já está sentindo alguma coisa agora? Acorda a essa realidade e trabalha nessa direção. Lamentavelmente, muitas vezes nós como pentecostais nos escondemos detrás do Espírito Santo. E eu quero explicar. Eu acredito muito profundamente nisto. Diferente é depender do Espírito Santo a se esconder detrás do Espírito Santo. O que isto significa? Muitas vezes nós como pentecostais, nós fazemos de conta que aquela situação vai desaparecer em nome de Jesus, porque sim. O Espírito Santo toma conta. E tudo que Deus quer é que você tome conta, porque é o seu processo. Não podemos espiritualizar todo, fora de que tudo é espiritual. Depois paga um café que eu explico aí, explico para você. Mas não podemos, tudo é espiritual. Não, às vezes é o nosso mau caráter. Às vezes você é a tempestade da sua família. E Deus quer trabalhar naquilo. E isso vai demandar que você se autoanalise e procure ajuda. Porque nós estamos a ser edificados em Cristo. E a boa edificação, e o que Cristo faz, sempre é bom.
A boa edificação é um lugar para viver. É um lugar de paz. É um lugar de calma. É um lugar que está protegido, um lugar seguro. E isso que Ele quer fazer na nossa vida. Um lugar para viver, mas também para dar vida. Então há 3 áreas que eu queria tratar rapidamente com você nesta manhã. E é claro que nós temos que começar pelo problema. Nós temos que começar pelo problema. Deus tem edificado em nós, na nossa família, e você é responsável de proteger aquele edifício, aquele prédio. Você é responsável de proteger a sua família. Você é responsável de proteger seu ministério. Você é responsável de proteger a sua vida devocional. Já cai na nossa mão. Ele faz, Ele vai agir infinitamente mais do que nós pensamos ou achamos que Ele pode fazer. Mas maturidade é entender que também nós temos uma parte para fazer. Maturidade é entender que nós não somos os únicos que estamos a sofrer, que não pode ser sempre para mim. E maturidade é entender que eu sou responsável. Eu sou responsável, esposos, somos responsáveis pelas nossas esposas, pela nossa família. Somos responsáveis. Há cuidado, há proteção, há provisão, há amor que tem que ser entregue. Porque o problema vai vir e eu não posso esperar o problema para estar pronto. Não posso. Não posso. Essas catástrofes que acontecem aí, os incêndios, as inundações, muitas cidades estão prontas para muitas coisas, muitas outras não estão. E nós podemos ver isso visivelmente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Há cidades que investem uma e outra vez, cidade de São Paulo, Mar del Plata, investem uma e outra vez para as inundações. E de repente põe mesmo investimento, a inundação foi maior. Não deu errado tal coisa. Não estamos prontos para tamanha dificuldade. Temos que estar prontos para enfrentar a dificuldade, meu irmão. Amém. Temos que ter raízes profundas para enfrentar o vento. Temos que estar alicerçados em Cristo, para que quando a dificuldade vem, a tempestade vem, encontre uma casa firme, uma casa forte. Amém? Esta grande dificuldade não foi um problema interno, é uma coisa que veio de fora. Não é que os discípulos começaram a brigar entre eles, né? Já tinham brigado, né? Entre eles, quem vai ser o maior? Não foi um momento esse aí. Foi outro momento. Parece que eles estavam em calma, em tranquilidade. Mas de repente uma tormenta danada chegou lá, do nada chegou lá. De repente, quem já atravessou por isso? Tenho falado com uma pessoa agora há um tempo que estava a reconstruir sua vida, né, e muita coisa, né, e de repente estava indo muito bem, de repente aconteceu uma coisa que tirou ele do sério e quase faz ele perder tudo. Porque isto é uma realidade. Para edificar nós demoramos anos. Para destruir é um instante. É só um momento. E eu falei do fundo do meu coração para esta pessoa: aquilo que aconteceu com você é isolado, você não voltou atrás. É uma situação. Por quê? O que o diabo quer que nós entendamos? Você voltou atrás, já foi, destrói tudo. Há tempestades que nós temos que enfrentar com maturidade. Não é o fim da caminhada. Mesmo se a tempestade te joga no chão, não é o fim da caminhada. Como gostam de falar, o sol sempre está a brilhar por cima da tempestade. Deus sempre está lá por cima das situações da vida. Deus sempre está lá, mesmo a situação sendo a mais difícil. Vem à minha mente a história de Estevão na Bíblia. Mesmo a situação sendo a mais difícil e de fato sem solução. Aquilo que parecia que ia acontecer, não é esse tipo de história que temos muitos na Bíblia, que parece que vai dar tudo errado, de repente Jesus entra assim, pum, e nada dá errado. Tudo solucionado.
Na história de Estevão parece que tudo vai dar errado e dá tudo errado mesmo. Estevão morre lá. Mas a Bíblia nos entrega uma história maravilhosa de como ele, mesmo naquela situação, olha para cima e encontra sua confiança em Deus. Nós muitas vezes esperamos, parece que é Hollywood, não é Bíblia. Nós sempre esperamos final feliz. Isso não sempre acontece. Deus quer que nós aprendamos alguma coisa na situação na qual nós estamos. Qual que vai ser? Vamos a continuar com a mesma teimosia? Ou vamos aprender para crescer? Essa que é a grande pergunta na nossa vida. Essa que é a grande pergunta. Porque a tempestade, nós às vezes chamamos o ataque do inimigo, e uma circunstância da vida que Deus quer usar para nosso crescimento. Eu estou certo que os discípulos nunca mais esqueceram aquilo que aconteceu aquele dia. Nunca mais. Eles até perguntaram: quem é este? Está caminhando há anos com ele, mas quem é essa pessoa? Deus surpreende eles depois de muito tempo de caminhada. Quem é este que até isto ele faz? E Deus pode ter feito muita coisa na tua vida, mas vai chegar um momento que Ele vai fazer uma coisa que você vai dizer: quem é este? Que até isto Ele faz. Em qualquer direção, porque é muito grande, ou porque um detalhe que para você não é tão importante, mas Ele mesmo assim Ele faz. Quem é este que é tão próximo, que é tão carinhoso, que é tão amoroso e que é tão poderoso? Quem é Ele? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Jesus, que não se esquece nem abandona. Podemos ficar assustados com a tempestade. E geralmente a tempestade é para ficar com medo mesmo. E eu não sei se você está a atravessar uma tempestade na sua vida, seja financeira, seja de saúde, seja no emocional, mas não ignore essa situação, porque não é uma tempestade normal, natural, que cai um pouco de chuva e depois passa. É uma tempestade que Jesus tem que ajudar para acalmar. É uma tempestade para você pedir ajuda a Deus e experimentar o sobrenatural dEle na sua vida. Dele na sua vida. Possivelmente, às vezes, não é no altar da igreja, às vezes é na sala da nossa casa. Mas Ele quer que você experimente o seu sobrenatural. Porque tem tempestades que só Jesus. Qual o nome da tempestade? Qual o nome da tua tempestade? E eu sei que, por isso que eu falei, ele fala de maneira congregacional, mas também fala de maneira individual. Até para os casais, a tempestade pode ter nomes diferentes. Até para as famílias, a tempestade pode ter nomes diferentes. Porque cada um de nós está a enfrentar um gigante na sua vida. Cada um de nós, e se não está, vigia. Deveríamos todos estar a enfrentar alguma coisa que nos desafia. Deveríamos todos. Porque Deus nos chama a crescimento. E não há crescimento sem desafio. Amém? Qual o nome da tua tempestade? Olha para ela e diz o nome do teu Deus, que é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Os discípulos, e o segundo elemento, como uma reação lógica, que eu experimento cada vez que eu vou num barco, né? Até quando eu fui com o capitão João Ludovico, aí, que ele vai na calmidade, eu fiquei assim também com um pouquinho de, mas tudo bem, estou com meu filho, tenho que mostrar também. Vocês me levaram as 2 vezes que fui para o Algarve, é tudo barco, né? Você quer me matar, só faltava de avião, né? Que bom que não tem pilotos na área. Tem piloto? Glória a Deus, glória a Deus. Paraquedista também não, né? Bem, às vezes, na última igreja que eu fui, tinha 3 paraquedistas do exército. Ficaram na brincadeira de sempre me levar. Em nome de Jesus, não. O segundo elemento é o medo.
Quem já experimentou medo? Medo de verdade, né? Aquele medo infantil, né? A sombra, a luz, o vento. Mas depois aquele medo adulto, né? De verdade, algumas circunstâncias e situações da vida. Porque eu imagino que a última coisa que um marinheiro experiente faz no meio de uma tempestade é ir acordar o filho do carpinteiro. A última coisa. De fato, a última coisa que o marinheiro experiente no meio de uma tempestade faria é ir acordar o rabi. Também não faz sentido, intelectualmente falando. O que ele vai falar? Como carpinteiro vai lá, vai criar um mastro grande, vai reparar no meio da travessia. Como rabi, ele ia falar que uma interpretação do Antigo Testamento que servisse para aquela situação? Não era nem o carpinteiro que era bom com a madeira, ou o construtor, dependendo da interpretação. Não era o rabi que conseguia interpretar as escrituras para ele. Não era, não. Eles foram acordar a um homem que estava a dormir lá no mesmo barco. Isso é evidência de medo. Porque como marinheiro experiente, eles devem ter feito tudo o que eles sabiam para sair daquela situação. Eu tenho certeza absoluta. O João, quando fomos lá no barco, só me fazia fazer coisas de criança, né? E depois me chamava, marinheiro, e ficava cheio, sim, eu sou marinheiro. Mas claro, se tem uma situação difícil, não falar, Juan, me ajuda! Eu vou olhar para ele e vou falar, tchau. Eu não sei, João. Eu não sei o que posso fazer. Vamos orar. Eu sou pastor. Eu não tenho nada para entregar nessa situação. Ele teria que estar passando por muito medo para ele fazer isso. E eu acho que esta expressão de sinceridade dos marinheiros, discípulos, experientes, diante de Jesus, é uma manifestação, acho que é um acento, acentua dá força à ideia de que a tempestade era muito grande e que eles estavam realmente a experimentar medo. E quando nós temos medo, fazemos coisas desesperadas. O verso 25 deixa em evidência o tamanho do medo. Vamos afogar-nos, vamos morrer, salva-nos. E eles não falavam assim, Jesus, me salva. Não, a Bíblia diz que ele estava a gritar, vamos morrer! Vamos afogar! Nos ajuda! Não estavam tranquilos, não mandaram um memorandum para ele. Sabe? Jesus, você viu o seu e-mail? Eu mandei um e-mail lá para você. Deixa eu ver o e-mail. Vamos morrer. Atenciosamente, os discípulos, não, eles foram lá correndo, acordaram ele, eles quebraram umas 3 regras de modales, né, de educação, foram lá, acordaram ele, começaram a gritar. Imagina eu entrar no quarto do pastor Paulo, quando ele está a dormir, a gritar para ele, pastor, me ajuda! Eu tinha que passar muitas coisas para eu chegar lá, né? Até a cadelinha, né? Mas tem muita coisa para chegar lá, tipo videogame, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Chegar lá, eu acredito que ele não ia falar comigo nunca mais. De repente ia desaparecer da igreja. Misteriosamente estava lá na Argentina, de repente de novo. Porque é modais, gente, não faz isso. Acorda, pastor, está dormindo, está descansado. Os discípulos fizeram isso, entraram lá correndo. Acordaram ele, gritaram com ele, até naquela situação que se vai a dormir, vamos a morrer. O medo deles era profundo. E por que eu estou a acentuar isto? Porque muitas vezes nós não contemplamos que na vida cristã nós possamos experimentar aquele nível de medo. E nós podemos sim. Nós podemos sim. Nós vivemos esse nível de medo. Deus não quer nem estar à procura de super-homens e super-mulheres. Deus quer pessoas sinceras, que falam o que realmente está acontecendo na vida delas. Nós somos super-heróis.
Nós somos o Espírito Santo, podemos estar cheios do Espírito Santo, mas você e eu sentimos frio, você e eu sentimos fome, você e eu sentimos medo. E o mais saudável é reconhecer a nossa dificuldade. Neste verso, a situação estava fora de controle. A Bíblia não diz se a tempestade foi de pouquinho, se eles como marinheiros viram as nuvens de longe. É verdade que ela chegou de repente, mas não diz se de alguma maneira eles podiam ter tido alguma dica, alguma ideia de que aquilo estava a acontecer. Mas, se você está a ver que está a acontecer, não espera ela crescer. Não espera ela ser um grande problema. Não espera também não que ela desapareça simplesmente porque você é crente. Dependendo da situação pode até ser, mas não espera. Por quê? Porque Deus quer edificar você. Não fazer a vida de você mais fácil. E eu acho que nós achamos isso, sabe? Nós achamos que Deus quer e deve fazer a nossa vida mais fácil. A Bíblia não fala disso. Não fala. Deus está muito mais interessado no nosso caráter que na nossa comodidade. Muito mais. Infinitamente mais, continua com Efésios. Muito mais. Porque a comodidade é que ter tudo que nós queremos, ter um bom sofá, ter um bom trabalho, ter uma boa casa, ter um bom salário, ter um bom matrimônio, que nossos filhos sejam obedientes, que o país não tenha crises, que seja tudo perfeito. Meu amigo, você está a descrever o céu e falta muito para isso. Falta muito para um tempo de perfeição. Não é agora. Agora nós temos aflições. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele não diz, o mundo vai estar tudo fixe, tudo muito bem. Vou liberar uma palavra fixe. Também obrigado pelo meu capitão aí. Fixe. Esse aqui não está fixe, pai, mas só diz fixe em português, o restante está em espanhol, né? Não é para que está tudo fixe. Porque Deus quer fazer você crescer no teu caráter. E sabe o que faz você crescer no caráter? A dificuldade. Dificuldade. Por isso que é conhecido que as pessoas dizem, não pede para Deus paciência, porque Deus vai te dar uma situação para desenvolver paciência. Porque é normal, Ele não vai dar uma caixa que vai chegar lá pela Amazon na sua casa, paciência, apertar o botão, pum, eu sou paciente. Não. Em absoluto. Em absoluto. Ele vai colocar a sua sogra, não, Ele vai te fazer atravessar uma situação difícil, ou uma situação familiar, ou alguma questão, para você desenvolver a sua paciência. Então nós vamos a Ele na procura de ser edificados, na procura de que Ele faça alguma coisa em nós, para que nós possamos crescer. O mesmo verso que nós usamos para demonstrar o medo dos discípulos é o mesmo verso que nós usamos para demonstrar a fé dos discípulos, porque aí completa a frase, né? Eles não foram lá procurar o carpinteiro, eles não foram lá a procurar o rabi, eles foram lá procurar aqueles que eles já conseguiam meio que ver que estava lá, poder sobrenatural de Deus. Não queriam um mastro de madeira, não queriam uma interpretação do Antigo Testamento, eles queriam um mover, um atuar sobrenatural de Deus. O verso 25 demonstra que eles entram lá quebrando todas as regras de modais para procurar o poder sobrenatural de Deus. É claro que ele acorda, né? Jesus acorda meio que pedindo conta da fé deles, mas você que não tem fé, de fato, ele faz isso na caminhada toda com os discípulos, porque Jesus está preparando os discípulos para a sua ausência. É o que Jesus faz os 3 anos de ministério. Ele faz ministério, sim, mas se você presta atenção ao Novo Testamento, o que Jesus está a fazer é a preparar líderes. Faz o trabalho, meio que faz, claro que faz. Mas o mais importante para ele é que os 12 discípulos, no final da caminhada, estivessem prontos para fazer a obra. Ele não queria facilitar a vida dos discípulos. Ele queria colocar eles em situações para aprendizagem.
E o que nós fazemos na igreja, não é os pastores fazemos tudo, não. Toda a liderança sempre está focada em treinar pessoas, porque nós não somos eternos. Faz silêncio. Shhh, total. Escutou? Esse é você envelhecendo. Está envelhecendo. Os cabelos estão ficando brancos, o olho está fazendo... O tempo passa. Nós não somos eternos. O Salmo diz que Davi serviu a sua geração e depois ele dormiu. Há um tempo. E nós temos que utilizar esse tempo. Jesus estava muito bem focado. Ele podia acordar meio com o olho assim, sem sair, sem falar nada, bonança, e continuar a dormir. Mas ele não estava nem focado na sua comunidade, nem focado na comunidade dos discípulos. Ele estava focado no aprendizagem, no crescimento. E ele ainda está focado hoje no aprendizagem e no crescimento. Ele quer ver você crescer e estar pronto para enfrentar a obra de Deus. Ele começou a falar com os discípulos, mas a fé de vocês onde que está? Deixando em evidência que aquilo que ele estava prestes a fazer, parecia que pelo menos no argumento, na fala de Cristo, os discípulos podiam fazer. Mas não era o tempo, né? Eles precisavam ver. E o que eles viram foi maravilhoso. Deixou eles, sem nem sequer entender quem era aquele que estava na barca com eles. É claro que a tempestade pode ser muito grande. É claro que o problema pode ser muito desafiador. É claro que a dor pode ser muito profunda. E aí nós podemos traduzir, quando falamos medo, falamos dor, falamos desespero, falamos ansiedade, falamos depressão, problemática, aquela que vem que bate, problema de saúde, problema financeiro, aquela que vem e desorganiza tudo, né? Você sabe, né? Eu costumo ser muito organizado, né? Mas às vezes chegam algumas coisas que jogam meu castelo de cartas, né? De naipes para o chão. E eu fico naquele desespero e naquela frustração. E eu tenho que entender que Deus, alguma coisa, está querendo me ensinar aqui. E eu começo a recolher os pedacinhos do castelo para tentar organizar de novo, mas pensando, alguma coisa Deus quer que eu aprenda aqui. Olha, isto que eu creio profundamente. Não podemos passar pelas situações da vida sem aprender, porque nós vamos repetir. Vamos repetir. Igual a escola. Passa um ano sem prestar atenção, vai ter que fazer de novo esse ano. Nós temos que prestar atenção. Então, no meio da tempestade, nós temos que fazer uma pergunta meio esquisita, meio estranha. No meio da tempestade, o vento, as ondas, né, caindo, todo mundo, os marinheiros assim, indo para um lado para o outro. Jesus, o que é que eu tenho que aprender nesta situação? Me ensina, me explica, porque eu quero crescer. Jesus, depois de falar com ele, simplesmente olha para a tempestade, chama a bonança e de repente a tempestade vai embora. E essa parte que nós gostamos muito, né? Oh, isso aqui finalizou muito bonito. Podia ser a de Estevão, né? Depende da história. Mas nesta, nos vemos como Deus faz uma intervenção sobrenatural. E não sei você, mas eu preciso de uma intervenção sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso. Eu não sei se é a vida missionária, mas eu preciso de intervenção de Deus quase todo dia. Quase todo dia. Olha, eu conto para vocês. O outro dia estava a chegar o momento do mês que nós recebemos, né, nossa ajuda, e lá nos Estados Unidos colocaram na conta de outro missionário. Eu não contei nem para pastores ainda. E eu estava lá, né, no final do mês, né? Final do mês é uma bênção, não é? Final do mês, glória a Deus, está todo mundo dançando, né? Com alegria. Estava na espera, né? Na espera. Põe, cai. Oh, Juan, desculpa, eu coloquei na conta de outro missionário. E é sexta-feira, assim que até segunda-feira não podemos fazer nada. Santo, quase que voltei atrás, fascista. Mas Deus, de cada situação, Ele quer nos ensinar. E o mais sábio, o mais saudável que você pode fazer é prestar muita atenção para entender. Deus,
Que é o que você quer me ensinar nesta situação? Amém?